Pronto. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa live. Deixa eu só tirar o filtro, que eu coloquei um filtro. Acho que deu. Oi, Graça, oi, Jéssica, bem-vindas, boa noite. Pronto. Acho que tá tudo ok. Boa noite, hoje é dia 8/8, hoje é dia de portal espiritual, hoje temos uma energia bem forte no universo e é uma energia que nos possibilita expandir aquilo que nós desejamos. Meu convite, oi Graça, meu convite com a live de hoje é que a gente observe o que é que dentro de cada um de nós precisa morrer. O que é que tem dentro de cada um de nós que precisa morrer? E hoje, a inspiração que eu tive para essa live aqui foi uma consciência pessoal que ela fala o seguinte: na infância, lá na primeira infância, até os 7 anos de idade, mais ou menos, a gente idealizava o amor nos pais. Então a gente construiu um ideal de amor ao pai, à mãe. A gente criou muitas expectativas. Então ele é um amor ideal, mas não é um amor real. A gente não recebeu, né, a contrapartida daquelas expectativas todas que a gente tinha. Então, a nossa criança, ela idealizou muito esse pai e essa mãe. E o meu convite aqui, a minha reflexão na noite de hoje, é que a gente observe... Oi Alex, oi Val, bem-vindos. Que a gente observe se essa idealização do amor, ela ainda está viva dentro de nós. E será que não é o momento de a gente vivenciar esse luto desse amor que não existe, desse amor idealizado? Porque enquanto eu não vivo esse luto dessa expectativa infantil em relação ao amor dos meus pais, eu vou projetar essa expectativa nas relações de hoje, do adulto. Eu vou projetar no trabalho, eu vou projetar nas amizades, eu vou projetar no amor, na vida amorosa. Oi, Pati, bem-vinda. E desde ontem eu tenho sentido muito isso, né? E eu sempre que eu vou compartilhar alguma coisa aqui, geralmente eu vivencio aquilo. De alguma forma eu entro naquela experiência, para eu viver aquele processo e para eu poder compartilhar a minha experiência. E nesse luto, eu vivi a experiência. E foi inclusive interessante porque coincidiu que ontem fez 1 ano que meu pai faleceu, dia 7 de agosto. E foi ontem que virou essa chave aqui dentro de mim. E eu comecei a pesquisar, comecei a estudar mais sobre isso e eu vi, nossa, como faz sentido, né? Como o nosso adulto, ele cria expectativas em relação aos outros e essa expectativa ela é uma projeção da expectativa da nossa criança, que ficava idealizando esse amor. Então, por exemplo, se a minha criança ela ficou esperando ali de alguma forma o amor do pai
e esse amor não veio do jeito que ela queria, eu preciso atravessar esse deserto da alma. Eu preciso superar. Eu preciso viver esse luto de um amor idealizado que eu não vou receber. E preciso de maturidade para viver esse deserto, para atravessar a noite escura da alma, que é bem desafiador. Eu gravei umas 2 meditações ontem à noite e postei no YouTube. Se vocês forem lá olhar depois, são meditações rápidas, assim, 3 minutos, 5 minutos, não passa de 5 minutos. E aí, quando vocês forem ouvir as 3 últimas, digamos assim, meditações que tem no YouTube, eu acho que vocês vão captar essa mensagem aqui que eu estou trazendo para o nosso racional, para a gente entender. Mas lá você vai experienciar. Tem uma chamada, acho que é a travessia, uma coisa assim, que eu falo justamente sobre isso. Eu faço, falando na meditação, eu faço a travessia da criança que se sentiu invisível, que não se sentiu amada, ou que não se sentiu vista, ou que não se sentiu reconhecida. E essa criança, ela começa a atravessar esse deserto, ela vive esse luto, para ela entrar na figura do adulto, que sabe que tem valor, do adulto que se enxerga. Então, se você que está aqui, se de alguma forma você se identifica com isso, de que às vezes, muitas vezes, você espera o reconhecimento do outro, talvez você precise viver um luto do amor idealizado da criança que ficou esperando e não recebeu o que ela idealizou, porque não tinha como receber. Era só uma ideia, não era real, não era o amor real. É bem profundo, assim, é um assunto bem de alma, né? Uma conexão profunda com a nossa alma. E foi muito interessante fazer essas reflexões ontem e hoje. E isso exigiu atravessar um deserto, que esse deserto não tinha água. Literalmente não tinha água. Esse deserto era um deserto. Esse deserto, ele é muito desesperador. Esse deserto, ele dá vontade de largar tudo. De falar assim, olha, deu, chega, não quero mais nada. É o deserto da alma. Só que depois do deserto, tem água, tem um vilarejo, tem acolhimento, tem amor, tem um adulto maduro, tem uma pessoa mais preparada emocionalmente. Então, eu vivi essa experiência ontem e hoje para poder fazer essa live aqui, que hoje é um dia bem especial, energético, espiritual, um dia de portal, então tudo aquilo que a gente colocar em intenção tende a se expandir, né? Então, vamos expandir coisas boas, né, de preferência, boas intenções. Foi bem difícil, sabe? Foi bem difícil. E aí, vivendo esse deserto, um deserto de 2... Eu estou contando um deserto que eu atravessei de 2 dias, mas que talvez eu vou viver, vou passar mais dias, né? Não sei, dentro desse deserto. Eu vou contando para vocês. O deserto da alma, né? E aí, olhando assim para as pessoas que eu atendo, eu vi, gente... A gente não está vivendo o luto, a gente precisa viver, a gente tem que atravessar esse deserto. Porque eu vou me incluir nisso, né? Nós estamos todos na criança. Nós estamos todos idealizando um trabalho, idealizando uma profissão, idealizando um seguidor, idealizando um cliente, idealizando o dinheiro, idealizando o parceiro amoroso, idealizando, tudo isso morando no mundo das ideias. Gratidão, Pati, maravilhosa. Idealizando, e nada disso é real. Nada disso é real.
Talvez o deserto que a gente precisa atravessar, o luto que não foi vivido, ele seja muito mais real do que a vida que a gente está vivendo hoje. Talvez o deserto que ainda não foi atravessado, o luto que não foi vivido, ele seja mais real do que a vida que nós estamos vivendo hoje. O cristal selenita hoje para limpar. Limpeza, muita limpeza. E essa criança interna, ela esperou muito, ela esperou o acolhimento, ela esperou o amor, ela esperou. E sabe o que ela fazia quando ela percebia que ela não recebia o que ela queria? Ela ia para a rua, entre aspas, ela ia buscar fora. Ela ia buscar fora o reconhecimento que ela não recebeu dentro do núcleo familiar, do jeito que ela queria. Então, no meu caso, daí você leve aí para a sua vida e veja como que isso pode se encaixar na sua vida, né? Por isso que eu falo, eu preciso viver os processos para depois vir aqui falar. Então, no meu caso, eu estou vendo que a Val está aqui, a Val vai se identificar com a minha história, eu acho que a gente já trocou ideia sobre isso. No meu caso, como o meu amor que eu idealizei, que eu não recebi o amor idealizado, porque ele não era real, ele era uma ideia do que eu achava que eu tinha que receber, eu não recebi. Isso aí, Val. Eu fui buscar fora, então eu tinha que ser o melhor aluno. Eu tinha que ganhar o prêmio não sei do que. Eu tinha que fazer um mestrado, doutorado. Por quê? Porque eu tinha que encontrar uma validação. Oi, Camila, de novo. Eu tinha que encontrar uma validação ali fora, na rua, já que eu não estava recebendo o meu amor idealizado dos pais. Então eu tinha que buscar lá na professora, eu tinha que buscar o amor ali nos colegas, eu tinha que fazer o trabalho, botar o nome de todo mundo, para eu me sentir aceito naquele lugar. Porque o amor idealizado da criança, ele não acontece. E aí a gente pode olhar assim, nossa, Diego, mas tu teve muito trauma, teus pais, eles foram muito ausentes. Não foram. Não foram. E eu penso assim, se os meus pais que não foram ausentes, principalmente minha mãe, que era dona de casa, oi Elis, minha mãe que era dona de casa, meu pai era caminhoneiro, então pela profissão dele ele era assim um pouco mais ausente, mas não eram viagem. Ô Murilo, depois me dá um pouco de água, que eu tô aqui no deserto, né, então eu tô com sede. Ele viajava, mas ele viajava para perto, então a gente moramos, né, em Santa Catarina, ele viajava para Curitiba, era pertinho. Mas sim, tinha uma ausência. Eu penso assim, muitas pessoas que eu atendo, elas não tiveram pai. A figura paterna. Ou não tiveram a mãe. Ou tiveram por pouco tempo. Ou não sei quem, o pai faleceu quando ela era criança. Então assim, tem todo um contexto que deixa esse amor, oi Mayara, boa noite, que deixa esse amor idealizado muito mais complexo. Vocês entendem isso, né? Pensa assim, eu tive pais presentes que a princípio me amaram, me deram tudo que eu precisava, não tenho nenhuma lembrança, nenhum trauma, nenhuma violência. Mesmo assim, eu preciso viver o luto. E falar para mim mesmo que eu não vou receber. Eu não vou receber o amor do jeito que eu gostaria. E falar para mim nesse processo de luta e de atravessar esse deserto que a frustração faz parte da vida.
Não ter as expectativas ideais atendidas faz parte da vida. E que o adulto que reconhece que tem valor e que se valoriza na vida, nas relações como um todo, esse adulto, ele precisa aprender a lidar com as frustrações da vida. Porque a vida vai trazer frustração. Ela vai trazer experiência e você vai se frustrar. A sua mente, como a mente de todo mundo, vai criar expectativa. E vai haver frustração. Seja na vida amorosa, seja no financeiro, seja na carreira, na saúde. A criança não sabe lidar com a frustração. Porque a criança idealiza tudo. E essa criança não é a nossa criança que não está mais aqui. É a nossa criança que mora aqui. Ela idealiza. Então ela vai continuar aqui na expectativa. Mas agora eu tenho que dizer assim, ok. Ela continua aqui esperando alguma coisa. Só que veja, a sua criança que está aí dentro de você, ela não está mais esperando do pai e da mãe físicos, como a gente conhece. Ela vai projetar essa expectativa nas relações como um todo. Então, por exemplo, é possível, digamos que você atende clientes igual eu, você pode projetar essa expectativa nos seus clientes. Então você vai buscar não fazer um bom trabalho, você vai buscar ser amada pelos seus clientes. Você vai buscar a aceitação. Você vai buscar agradar as pessoas que estão ao seu redor, a qualquer custo. Porque quando eu agrado, eu me sinto aceito pelo pai e pela mãe, que nem estão mais aqui. Não estão tão presentes, talvez, como no passado. Ô Murilo, água? Me traz água. Ah, tá. Que demora para trazer minha água. Faz sentido isso daqui, gente? Faz sentido, por acaso, para vocês? Alguma coisa que eu falei aqui? E esse processo, ele exige bastante coragem, sabe? Bastante coragem. E quanto maior a idealização, quanto mais... Obrigado. Quanto mais a nossa criança espera por esse amor que não vem e que não vai vir. Olha, pode ser que doa para alguém. Esse amor não vai vir. Então pare de esperar. Por isso eu estou falando, eu coloquei... agora não apareceu o título da live, mas eu tinha colocado aqui. Deixa eu ver se ainda dá. Dá. Por isso que a gente precisa viver esse luto. É um luto do amor idealizado, porque ele não vai vir. É o que precisa morrer, no caso, né? O título. Eu escrevi errado. O luto, o processo de luto, tô até de preto, o luto do amor idealizado, esse amor não vai vir. Não tem como vir. Pessoas que têm filhos, vamos nos projetar para outro lugar para a gente entender melhor ainda como isso funciona, como esse luto é importante. Vamos supor, eu não tenho, mas vamos supor que eu tenho um filho. E o meu filho, quando era criança, ele tinha toda uma expectativa de coisas que eu tinha que dar e fazer, e nananã, e amar incondicionalmente, e nananã, e tal, beleza. E tinha que aceitar tudo, e ele idealizou tudo aquilo. Aí o meu filho não recebeu, porque isso é um amor idealizado. Eu entreguei o que eu podia, eu entreguei amor, eu entreguei acolhimento, entreguei segurança, entreguei escola, entreguei o que eu podia naquele momento. Só que eu nunca vou conseguir entregar tudo que ele queria. Aí o meu filho se torna adulto. Quando meu filho se torna adulto, e ele não viveu o luto, nada, ele ainda continua com esse amor idealizado, o que vai acontecer? Ele vai buscar esse amor que ele não recebeu do pai, por exemplo, ele vai buscar fora.
Então ele vai, por exemplo, ele vai escolher uma profissão que essa profissão ele vai entregar muito, ele vai se doar bastante, mas ele não vai ter retorno. Ele não vai ter o retorno que ele gostaria. Por quê? Mesmo sendo uma pessoa ótima, um ótimo profissional, ele não vai ter o retorno financeiro, nem o reconhecimento, nem nada. Por quê? Porque assim como ele acha que ele não teve o retorno do pai, o trabalho é só uma projeção. Ele vai ter o mesmo não retorno profissional. Ele entendeu, ele idealizou uma coisa. Então, esse adulto, ele não está no mundo real. Ele está vivendo no mundo idealizado. Ele não atravessou ainda esse deserto da alma. Ele ainda não atravessou esse luto. Que eu estou atravessando agora, com 36 anos. Tem gente que vai morrer e nunca vai atravessar esse deserto e vai continuar idealizando e buscando e não vai receber nada em troca. Só vai buscar, mas nunca vai ter resultado. Então, quando eu comecei a observar isso e experienciar isso, para depois vir aqui falar sobre isso, eu observei que esse é um dos processos mais profundos do autoconhecimento como um todo e mais bonitos também. E um dos processos que eu já tenho certeza que traz mais resultado na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque no momento em que eu vivencio o luto do amor idealizado, porque eu sei que eu não vou receber esse amor, eu não idealizo mais o resto. Eu não vou idealizar cliente, eu não vou idealizar resultado no Instagram, eu não vou idealizar... Estou falando das minhas coisas, né? Que é o que eu vivo, então são os meus exemplos. Eu não vou idealizar o amor do outro, o amor do amigo, o amor da pessoa que me segue, o amor... Não, porque isso morreu. Porque isso já foi. Então a gente precisa viver esse processo. Entende? É um processo. Ele tem que ser vivido, ele tem que ser sentido. Ontem eu tava assim, gente... vou deixar gravado assim, Val, gratidão, muita gratidão. Ontem eu tava assim, ó... Sabe aquela sensação assim, ó? Posição fetal. Tava em posição fetal, atravessando o deserto da minha alma. Vivendo o luto. E eu queria viver. O mais louco era assim, eu preciso viver esse luto. E aí eu tive alguns gatilhos, algumas coisinhas do dia, algumas falas, algumas coisas que me engatilharam para me levar justamente para essa dor profunda, porque isso é uma dor. Isso é uma dor. A Val falou que essa live é de utilidade pública. Eu quero dizer assim, ó. Muita gente não vai captar a mensagem. Geralmente quem vai captar essa mensagem aqui é quem já passou por isso, né? É quem está buscando muito algo e não está tendo resultado, ou quem tem filhos. Geralmente quem tem filhos entende bem essa linguagem aqui, porque o filho cobra muito. O filho cobra. Esse filho muito arrogante, ele vai cobrar. Ele vai fazer você, pai e mãe, se sentir um lixo de pai e mãe. Então quem tem filho geralmente compreende a importância desse processo aqui dessa live, né? Talvez alguém mais jovem e tal não vai ainda captar e tá tudo bem, porque cada um tem seu tempo para pegar-se essa importância de viver esse luto, de atravessar esse deserto. Então tá tudo certo. Então todo mundo que observa que tá esperando muito alguma coisa, eu espero muito um resultado profissional, eu espero, e o negócio não acontece, mesmo eu entregando o meu melhor, para tudo e vamos juntos aqui, todo mundo de mãozinha dada, vamos juntos atravessar esse deserto agora. Tá? Como que a gente faz isso? Claro que não é numa live que a gente vai atravessar o deserto inteiro. Mas aqui é um empurrãozinho, é assim, ó, vai. Ok.
eu observo que a vida inteira eu busquei algo. Foi o quê? Cada pessoa vai identificar. Foi o quê? Eu busquei um amor romântico? Eu busquei o afeto na vida amorosa, eu não tive. Eu busquei dinheiro e eu nunca consegui dinheiro. Eu busquei reconhecimento e eu nunca... O que foi que eu busquei? Primeira coisa, observa isso. O que eu tanto busquei? Eu busquei muito reconhecimento, eu busquei estudar muito para ser muito reconhecido por isso. Eu busquei muito dinheiro, eu busquei muita coisa, coisas externas. Mais do que relacionamento amoroso. Muito mais. Busquei muita coisa externa, muita coisa material. Eu busquei muito, muito, muito. Eu não tive retorno. O retorno idealizado. Eu tive retorno, eu tive o retorno real. Eu recebi o que eu tinha que receber. O retorno real. O idealizado... O reconhecimento que eu gostaria, não. O dinheiro que eu gostaria, não. Só recebi o real. Primeira coisa. Beleza. Então, por que eu busco tanto, então? Por que eu estou buscando tanto fora o material, por exemplo? Por quê? Porque ao buscar isso fora, eu só estou repetindo o que eu fazia na infância. Eu buscava fora também na escola esse reconhecimento. Porque o meu objetivo era chegar em casa e falar: hoje eu ganhei prêmio de melhor aluno. Hoje a professora falou que a minha redação foi a melhor da sala. Hoje eu passei no vestibular da UFSC. Hoje eu passei no concurso público. Não era nada para mim. Era a busca. Eu podia substituir tudo isso, essas conquistas, por o meu pai olhar para mim e dizer: Diego, eu te amo do jeito que tu és. Talvez não ia ter concurso, talvez não ia ter doutorado, talvez não ia ter terapia, talvez não teria essa live, não sei como que seria. Alguma coisa seria diferente. Então eu vejo que tudo é como tem que ser, né? O ponto é que as minhas buscas eram essas. Eu queria esse amor, eu quero esse amor. E já que eu sinto que eu não recebo, deixa eu ir buscar lá fora. Mas nunca substitui. Então, hoje, como adultos, a gente precisa ter a maturidade de chegar e falar: realmente, nada substitui. Até porque isso foi uma expectativa que não é real, é um ideal que não vai acontecer. Eu não vou receber o que eu queria quando eu era criança. E agora eu tenho que lidar com isso. Agora eu tenho que lidar como adulto, eu tenho que lidar com essa frustração de que aquilo não vai vir. E quando eu lido com essa frustração, eu ganho força. Eu ganho força. Porque agora que eu lido com essa frustração de não receber o amor do jeito que eu gostaria na infância, agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto para me desenvolver. Agora eu estou pronto para ver que tem valor em mim. Que eu não preciso mais buscar o meu valor lá fora. Agora eu enxergo o real valor de quem eu sou, o real valor do meu trabalho. Porque não é mais o outro que vai me dizer se eu tenho valor ou não tenho. Não é mais a tua conta bancária que vai dizer se você tem valor ou não tem. Não é mais seu cliente que vai dizer se gostou ou não gostou e isso determina o seu valor. Não! Porque você já atravessou esse deserto quando você vivencia isso. É um papo bem subjetivo, né? Ele vai assim, camadinhas e camadinhas e camadinhas. E aí vem o ego, e daí o nosso ego, pelo amor de Deus, o ego fica desesperado, a gente entra nesse assunto de deixar morrer aí essa idealização infantil, aí o ego vem com toda a força
Mas é isso, a gente que lide agora, né? O adulto que lide com isso. E vale a pena. Vale a dor. Vale viver a dor. Porque isso aqui ninguém mais vai tirar de você. Atravessar esse deserto ninguém mais tira. A dor real, ela existe quando a gente não atravessa o deserto. Quando a gente não vive o luto. Porque a gente passa uma vida inteira idealizando e se frustrando. Tem gente que muda de carreira. Meu Deus, quanta gente já vi. Que por não ter vivido o luto, não ter atravessado o deserto da alma, já fez um monte de mudança de carreira, por exemplo. Já mudou de relacionamento. Não era sobre a carreira. Não era sobre o relacionamento. Ela só estava buscando um amor idealizado que ela nunca ia receber. Ela muda a carreira, ela continua frustrada. Eu percebi muito isso na minha vida, no sentido de que eu era servidor público e depois eu me exonerei e vim trabalhar só com terapia, né? Me pergunta se os meus incômodos lá com o serviço público, se eles mudaram muito depois que eu transicionei de carreira. Não. Porque não é sobre a carreira. Claro, tem coisas melhores, tem isso, tem aquilo, blá blá blá. Mas, gente, a gente leva tudo. Eu vou mudar de país, porque em outro país eu vou ser muito feliz. Como assim? Não tem nada a ver. Claro, pode ter um conforto maior, pode ter uma liberdade maior, mas você carrega a sua bagagem. Bagagem vai junto para outro trabalho, vai junto para outro casamento, vai junto para outro país, vai junto para outra relação de amizade, vai junto. E aí? Então, o que fica de aprendizado, que para mim é relevante, é como eu vivo esse luto, dessa expectativa que nunca vai ser atendida. Como eu vivencio esse luto, dessa expectativa que nunca vai ser atendida. Então, nesse dia 8/8, nesse dia de portal, o meu convite para quem está aqui, quem vai assistir essa gravação, é que você veja que a expectativa não atendida, ela não é do seu eu verdadeiro, ela é do seu eu falso, ela é de uma máscara. É uma máscara. É uma máscara que tá mendigando o amor. É uma máscara que diz, por favor, me olha. Por favor, me reconheça. Porque o eu verdadeiro, ele já tem isso. O eu verdadeiro, ele já é esse amor. O eu verdadeiro já é. Ele não precisa. Então, ontem e hoje, atravessando o deserto da alma, eu percebi que meu eu verdadeiro estava soterrado. Soterrado. Embaixo das máscaras. E havia momentos em que esse eu verdadeiro vinha. Por exemplo, quando eu vou atender uma pessoa, meu eu verdadeiro, ele vem lá do subterrâneo. Lá de onde ele está escondido. Ele vem com tudo, ele vem com força. Porque ali eu não permito que a máscara entre. Quando eu vou, sei lá, vou fazer um curso de reiki, vou dar um curso, vou iniciar alguém, o eu verdadeiro, ele vem com força. Só que eu fui me dando conta que eu não quero que o eu verdadeiro venha só em alguns momentos pontuais. Eu quero que ele esteja mais presente. E por isso eu precisei atravessar o deserto. Senão ele não vem.
E o que eu posso te dizer nesse processo de luto e de atravessar o deserto é que vale a pena. Vai doer um pouquinho no começo, mas você vai sentindo, você já vai sentindo a força que vem. Ela é uma força que é como se ela viesse das profundezas mesmo, uma força que vem lá do centro da terra, ela vem. É como se ela falasse assim: olha, agora sim você pode ser você. Porque agora não tem mais idealizações. Agora você pode se relacionar com alguém de verdade. Porque o seu parceiro, ele não está mais ocupando o papel de seu pai ou de sua mãe. Aquele parceiro que a gente está buscando para suprir nossa demanda infantil, que não foi suprida na infância, acabou. Quando você atravessou o deserto, viveu o luto do amor idealizado, você vai se conectar com alguém que não está na figura de pai e mãe. É uma pessoa real, com problemas reais, com frustrações reais. Não é uma pessoa perfeita. É uma pessoa real como nós somos. Quem nunca se relacionou com alguém que era um espelho do pai ou da mãe? Com características muito, muito parecidas. Quem nunca? E foi ruim, não foi bom. Não foi bom. Porque o parceiro amoroso, a parceira não é para ser pai e mãe. Não é para suprir carência. Carência você vai trabalhar em terapia. Relacionamento não é para tapar buraco emocional. Pode ter a carência, vai ter o negócio, vai ter o ciúme, vai ter o blá blá blá, vai ter, né? Tudo bem, mas não é o foco do relacionamento, não é a parte maior do relacionamento não pode ser projeção de pai e mãe. Então uma pessoa que conseguiu atravessar o deserto da alma, viveu a noite escura da alma, viveu o luto da expectativa infantil da criança que não vai receber o que queria. Atravessou esse processo, ela parou de projetar. Porque ela já entendeu que ela não vai receber. Que só ela pode dar para ela amor. Só ela pode se enxergar, só ela pode ver que ela tem valor por ser quem ela é. Não é o outro que tem que dizer. Eu aprendi uma coisa, deve fazer uns 4 anos, né? Então, por aí, uns 4 anos já. Eu idealizava tanto, eu esperava tanto um amor de pai, principalmente, que não ia vir do jeito que eu queria. Eu idealizei tanto, oi Juju, que eu comecei, olha que loucura, eu comecei a idealizar pessoas aqui na internet. Muitos de vocês vão entender o que eu estou falando. Eu comecei a olhar para pessoas aqui e colocar, por exemplo, uma pessoa que falava algo legal e que tinha muito seguidor e que todo mundo elogiava. Eu botava a pessoa num palco, eu botava ela lá no topo. Nossa, essa pessoa maravilhosa, nananã. Meu Deus, gente, eu estava só idealizando. Era a minha criança idealizando uma pessoa maravilhosa. Aí comecei a conhecer como que é isso, como que funciona isso, como são os bastidores disso tudo. Comecei a viver isso, eu viver esse processo. Comecei a ver, gente, não posso mais idealizar, porque não é nada disso. Não é nada disso. Então até eu já aproveito para nessa live falar, não me idealize de jeito nenhum. Porque quando você me conhecer mais profundamente, você vai ver que eu não vou superar, não vou atender suas expectativas. Eu não vou atender suas expectativas, e eu já digo isso de antemão.
E eu não quero te frustrar, então saiba, você está vendo uma coisa aqui que talvez no dia a dia você veja, nossa, mas ele é muito calado, ele é introspectivo, ele não é falante como ele é na live, porque realmente eu não estou aqui para ser idealizado, porque eu já idealizei muito e depois me frustrei muito, porque era uma idealização infantil. E aí eu comecei a colocar todo mundo no mesmo barco. A pessoa tem 1 milhão de seguidores. Maravilhosa. Maravilhosa que ela conseguiu isso. Mas ela não tem... Não. Ela não vai ficar no topo da minha lista, porque não tem mais lista. Tá todo mundo no mesmo patamar. 1 milhão de seguidores é que tem um seguidor, porque não é isso que diz o valor dela. Não é isso que diz as virtudes dela. Que virtudes essa pessoa tem? Né, Ju, que a gente falou bastante essa semana, né, sobre as virtudes. Que virtudes ela tem para eu colocar uma pessoa lá no topo? Fazê-la melhor do que eu? Eu não conheço ela. Entende? Então veja, claro, a grande massa das pessoas está na criança. A grande massa está na criança. A grande massa vai idealizar. Por isso que a grande massa vai pagar, vai pegar seu rico dinheirinho e vai pagar para as pessoas grandes, claro. Porque elas estão buscando seu pai e sua mãe. Porque a grande massa não teve nem, nossa, não teve nem perto. Teve longe de receber segurança emocional. Então eu vejo alguém muito grande, eu penso, nossa, essa pessoa me dá... Eu olho para ela, ela me dá segurança, ela me passa segurança. Ela me passa segurança emocional, era tudo o que eu queria. Daí você vai, daí você se frustra, porque ela não vai te dar segurança emocional. Porque não é sobre ela, não é sobre nada disso. É sobre atravessar o deserto da alma, ter a coragem de viver o luto do amor idealizado, porque ele não existe. E nós não vamos receber esse amor. Nunca. E a gente pode fazer 1000 anos de terapia. Faz terapia, fala do pai, fala da mãe, vai e vem, constela e faz, né? E continua no mesmo lugar. Continua na mesma busca. E não dá certo, e esse caminho não dá, eu tenho que mudar de carreira, eu tenho que mudar o nicho, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que abrir uma empresa, Meu Deus, eu abri uma cafeteria. Abri uma cafeteria em 2022. Tem que abrir uma empresa, e tem que fechar a empresa, e tem que fazer isso, e tem que mudar de não sei o quê. Pra quê? Pra receber o quê? Um amor que não existe? E todo esse desgaste energético abafando o nosso eu verdadeiro. E ele ali somatizando. Ele vai engordar, e vai dar uma doencinha ali não sei do que, e vai dar um probleminha lá não sei das quantas, e vai travar o financeiro ali não sei do que. Somatizando, a gente vai somatizando. Porque o eu verdadeiro vai abafando, e fica escondido. E eu quero agradar, e eu quero reconhecimento, e eu quero ser aceito, e eu tenho que pertencer ao grupo. E além de tudo, ainda tenho que idealizar pessoas grandes. Né, Graça? A gente já falou sobre isso também, né? É verdade, eu lembro, já trocou uma ideia sobre isso, né? Sobre idealizar pessoas, grandes professores e tal. Pura ilusão. Pura ilusão, gente. Pura ilusão. Uma live bem... bem honesta, né? Como deveria ser. Eu fiquei tão... Eu acho que eu estava idealizando tanto que eu fiquei tão... Me senti tão frustrado, assim.
nos últimos tempos, sabe, assim, com a internet e tal, com o Instagram mesmo, nem se fala. TikTok não consigo nem entrar. Já até desinstalei do meu celular, que eu achei o TikTok ainda mais denso, né? O YouTube ainda acho interessante, porque eu acho que muita gente entra no YouTube para se aprofundar, né? Para dar uma estudadinha, ver um vídeo, fazer uma meditaçãozinha. E ali eu acho interessante, eu gosto ainda do YouTube. O Instagram me parece hoje em dia... Claro, eu uso, né, o meu trabalho, não vou parar de usar. E o Instagram e o YouTube são as duas coisas que eu acho que sempre vou usar. Mas ele ficou uma coisa tão robotizada, tão ilusória, tanta falsidade, e às vezes a gente precisa ver os bastidores para ver a realidade daquilo, sabe? Vivenciar os bastidores disso, para ver que não é aquilo ali. E é bem triste, assim, às vezes, quando a gente se dá conta, né? É bem triste algumas coisas. Porque daí coisas boas que realmente valem, por exemplo, um investimento, essas coisas elas não chegam. A massa nem consegue acessar, porque o algoritmo ele vai trazer o grande, quem já é grande naquilo, né? Quem já tem o reconhecimento popular. É isso que a gente vai ficar vendo sempre. E que bom que, né, que os grandes conseguem o reconhecimento e conseguem fazer a máquina deles girar, o negócio girar, maravilhoso. Mas às vezes a gente deixa de consumir conteúdos que vão de fato gerar uma mudança, porque eles são conteúdos mais honestos. É tipo a pessoa chegar e falar, olha, modéstia à parte, assim, esse conteúdo é muito honesto. Olha, eu estou vivendo o deserto, eu estou passando pela noite escura da minha alma. Eu ontem estava em posição fetal, vivendo uma dor profunda, vivendo o meu luto do amor idealizado da minha criança, porque eu sei que isso nunca vou receber. Né? Isso em todos os negócios, né, Ju? É isso que acontece. Os grandes vão ficando cada vez maiores e os pequenos ficam ali, ficam ali tentando, mas está tudo bem, cada um conquista aquilo que sente que tem permissão, né? Talvez nós que somos ainda pequenos não nos permitimos ainda chegar em mais pessoas e tal, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, com o quanto a gente se permite. Só que também a gente precisa, às vezes tem que passar por cima de alguns valores, tem que falar coisas que a gente não acredita. Eu já me travei muitas vezes, assim, por não conseguir falar coisas que eu sei que se eu falasse daria para crescer mais, mas não dá. Igual, eu lembro que eu dava curso de barras de Access, e aí essa live aqui eu não devia deixar salva, mas tá, vou deixar salva até domingo, tá? A Val pediu para deixar salva, vou deixar até domingo. Quem assistiu, tem muita coisa muita fofoca aqui dentro. Eu dava curso de barras de Access, daí chegou um momento, teve um curso específico que eu me dei conta assim, meu Deus, eu não quero falar isso daqui. Se fosse só eu por mim, eu não iria falar aquilo, eu não iria ler aquele texto, eu não iria rodar aquele processo energético, porque para mim aquilo ali não fazia sentido. Não é que não funcionava, é que eu tudo, 100% de tudo que eu falo aqui e que eu falo em atendimento, acho que quase 100%, são coisas que eu vivenciei, ou que eu vivencio, ou que eu já estudei muito. Então eu gosto de viver o processo e por isso às vezes eu me jogo lá no fundo do poço para poder viver aquele processo, para ter lugar de fala, para entender o que a cliente, o que a pessoa está me trazendo, qual é a dor dela. Ah, essa dor aí eu tenho aqui. Então, como eu tenho essa dor aqui dentro de mim, porque eu experienciei de alguma forma, claro, eu não tenho filho, então eu não posso ter a dor de uma mãe, mas eu tenho culpa. E aí eu consigo entender a culpa que ela sente, sendo mãe, por exemplo. Enfim, e às vezes eu me jogo no fundo do poço para poder vivenciar esses processos, e isso já é uma coisa muito inconsciente, e tá tudo bem.
Precisaria fazer isso? Não precisaria, mas está tudo bem. É o caminho que eu escolhi por enquanto e é isso que eu vou continuar fazendo. Igual o conteúdo dessa live, eu estou vivendo ele, por isso eu estou falando. Então não é um livro que eu li, olha só, o autor tal, ele fala que você tem que viver o luto. Não, porque se eu não vivi, como é que eu vou transmitir verdade? Tem que ver minha olheira, tem que ver que eu estava em posição fetal, trabalhar com a verdade. Tá. O que eu estava falando antes? Que eu ia falar alguma coisa, agora fugiu, já vai voltar. Mas vamos ver se alguém lembra aí para me trazer. Estava falando de crescimento. Hein, Ju? Tu que tem memória boa, o que eu tava falando? Das barras de Axis, Val, claro, meu Deus. Aí tava eu lá, lindo e formoso, dando os meus cursinhos lá de barras de Axis. Aí eu comecei a me dar conta, isso aqui eu não falaria, eu cortando lá as coisas, isso aqui eu não falaria, isso aqui eu não falaria, isso aqui não faz sentido pra mim, isso aqui não. Aí chegou uma hora e falei assim, gente, por que eu tô dando curso de barras de Axis? Eu quero pertencer ao quê? Eu quero pertencer ao quê? Se hoje, sei lá, metade dessa apostila aqui eu não vivo, não faz sentido para mim. É uma linguagem muito fora da realidade, por exemplo, brasileira, uma coisa muito americanizada. Que eu não vivencio metade do que estava escrito ali. Então, eu preciso ser honesto comigo. Isso não é uma crítica à empresa. Porque eu uso ferramentas das barras de Axis, eu acho muito legal. Se eu precisar, se eu estiver muito agitado, eu vou lá para alguém correr minhas barras, porque funciona e blá blá blá. Mas eu precisei alguns anos atrás, ser honesto e falar, para mim, agora não dá mais. Por quê? Porque eu não vivo isso. Se eu continuasse ali, hoje eu não tenho a menor dúvida que eu estaria muito rico. Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse continuado naquele caminho, eu estaria muito rico. Mas não dava para continuar. Porque eu teria que passar por cima de tanta coisa que eu acredito, de tanto processo terapêutico que eu acredito e que não cabia dentro daquele lugar, que eu preferi abrir mão. Foi inteligente? Não sei. Financeiramente? Provavelmente não. Mas hoje a minha alma está em paz em relação a isso, sabe? Pode ser que um dia eu volte? Pode ser, porque não tem nenhuma porta fechada, está tudo tranquilo. Eu estou compartilhando aqui a minha experiência, né, com isso. Então eu acho que mesmo que demore, porque pode demorar um pouco mais, né? Quando a gente quer trabalhar mais com a verdade, com o que a gente sente, com a nossa intuição. Talvez demore mais. Mas será que lá na frente a gente não vai olhar para trás e dizer, nossa, agora eu vejo que talvez eu tenha escolhido o melhor caminho para mim. Porque agora eu estou tranquilo, eu continuo tranquilo, meu coração está em paz fazendo isso daqui, desse jeitinho aqui. Assim como tem gente que... O que eu mais via na época lá que eu estava desistindo, que eu parei de dar curso de barras de Axis, logo em seguida um monte de gente começando a sair também. Mas eu não era conhecido, não sou conhecido, né? Eu tenho minha bolha bem pequenininha aqui ainda. Mas pessoas grandes, nacionalmente conhecidas, né? Começaram a sair. Então elas foram, fizeram muito dinheiro com aquilo, deram muito curso, ficaram famosas e viralizaram, e depois chegaram no mesmo lugar que eu cheguei logo no começo. Isso aqui não conecta mais com a minha alma. Não, já no começo eu senti assim, né? Quando eu comecei, eu não fiquei muito tempo. Já não conecta, não ressoa, eu preciso parar. Então cada um vai sentindo aí o seu caminho, né? Então o tempo, eu acho que ele é muito relativo. Acho que ele é muito relativo, porque eu acho que o que vale mesmo é o que a gente sente. Do tipo, eu me sinto bem fazendo isso, eu me sinto bem perto dessa pessoa.
Eu acho que eu tenho uma habilidade que eu vou falar para vocês aqui, porque todo mundo tem a mesma habilidade. Talvez você ainda só não reconheça, mas eu sei que você tem também. Que é ler o inconsciente das pessoas. E talvez por isso que eu seja terapeuta. Porque quando eu vou atender a pessoa, às vezes antes do atendimento eu já fiz uma leitura no inconsciente dela, eu já consigo sentir o que tem ali, quais são os bloqueios, onde está, nananã. Então já é uma coisa bem, como a gente vai desenvolvendo e estudando e tal, essa habilidade ela vai crescendo. Se tem outros terapeutas aqui, você provavelmente se identifica com isso, né? A pessoa agendou a sessão, você já começa a sentir ali o que tem na vida dela. Quando você olha, bingo, era exatamente aquilo. Porque a gente já faz uma leitura do inconsciente. É como se a gente já visse o que tem dentro da mochila. A mochila já se abre para quem tem essa sensibilidade, né? E aí fica fácil, fica bem mais fácil trabalhar quando se tem essa sensibilidade. Se a pessoa é muito racional, ela não faz essa leitura, ela vai buscar um caminho 100% racional, que pode funcionar, sim, mas pode não funcionar também. Porque pode ser que não acesse algumas coisas, porque o inconsciente da pessoa vai fechar e ninguém vai acessar aquilo, e tudo bem. E a gente que consegue ler o inconsciente, mesmo que ela feche, a gente sabe onde que está. Em algum momento, aos pouquinhos, né, Ju? A gente vai cavando, quando vê a pessoa abriu e curou aquele maior bloqueio que tinha na vida dela, por exemplo. Beleza. E aí, essa habilidade de ler o inconsciente, ela é muito interessante. E ela vale para tudo. Tudo. Para um curso, para uma mentoria que você quer fazer ou não, para uma terapia, para um terapeuta que você quer escolher, para uma live que você vai assistir, uma roupa uma roupa também vale. Vale para tudo, né? Porque tudo tem consciência. Então, como que funciona isso de ler o inconsciente para seguir, né, o que é verdadeiro? Sabe quando a gente está perto de uma pessoa e a gente sente algo leve? Do tipo, nossa, eu estou perto dessa pessoa, mas independente do assunto, ela me agrada. Às vezes me dá vontade de rir. Eu tenho pessoas no meu entorno que só de estar perto, às vezes me dá vontade de rir, me dá vontade de falar umas coisas nada a ver. Sabe, falar umas besteiras porque eu sei que a pessoa não vai entender, daí eu vou rir da cara dela, porque eu vou achar a cara dela engraçada, daí ela vai rir. Umas coisas muito sem pé nem cabeça. Porque aquela pessoa, por exemplo, ela tem uma conexão, uma leveza, porque dentro do inconsciente dela, ela tem aquela leveza. Então você já faz a leitura do campo e você sente aquela leveza. Tem pessoas que você olha, você ouve, você se conecta, mas é uma coisa truncada. É difícil, você gasta energia para buscar assunto, para puxar assunto. Eu vou ter que falar sobre o trânsito, eu vou puxar o assunto da chuva, eu vou cavar um negócio aqui para falar porque não flui. Porque você já leu o inconsciente dela e você já captou que o inconsciente dela não ressoa com o seu. Existe uma certa densidade, ela foi talvez criada de uma forma tão diferente que você, ela vive a vida de uma forma tão diferente que você se sente desconfortável na presença daquela pessoa. Então eu estou falando isso assim como uma sugestão, que o campo nosso aqui está tão aberto, daí vem um monte de coisa para a gente conversar, uma sugestão, quando você vai escolher algo, observe se você se sente bem com aquilo, se tem uma leveza, ou se você está comprando ou está indo fazer aquilo e tal, só porque é algo muito racional, do tipo, se eu fizer isso, a mente fala, né? Você tem que fazer isso, porque se você fizer isso, você vai ter um monte de cliente, vai vender muito e vai ser maravilhoso. Mas quando você sente, você capta a densidade daquilo. Você vê assim, nossa, pode até ser que me traga coisa boa, mas eu não estou sentindo algo bom. Porque você já leu toda a informação que tem ali. Você já leu se aquilo vai casar bem com você ou se não vai casar bem com você. Geralmente, e eu diria que 100% das vezes, então nem é geralmente, é a primeira sensação.
É a primeira sensação, do tipo assim, hoje eu vou conhecer uma pessoa que eu conheci na internet, que eu sou apaixonado por essa pessoa. Aí você conhece a pessoa. Quando você encontra ela, você já sente a densidade. Pronto, pode ter certeza que é essa energia que vai ficar. Vocês nunca vão se conectar. Pode ter certeza. Se você encontra uma pessoa e você já sentiu a leveza de cara, show de bola, vocês vão se conectar, tá tudo certo, continua porque vai dar boa. Essa relação, essa amizade, esse namoro vai dar boa. Porque você já leu o campo e você já viu que vai dar certo. O negócio começou legal já, entende? Ai, falei tanta coisa hoje. Mas acho que faz sentido, né? É uma coisa em cima da outra, mas acho que juntando tudo aí, dá um Frankenstein. Um Frankenstein do autoconhecimento, mas espero que faça sentido. Cada um capta o que capta aí. Então hoje, 8/8, dia de portal energético. Gente, todo dia é dia de portal, né? Primeiro já quero desmistificar isso, porque eu até escrevi portal 8/8, mas no fundo, todo dia é importante. Né? A gente usa muita coisa do número, porque o universo ele é todo feito na base dos números, tudo é muito matemático, tem toda a geometria sagrada, tem a coisa das mandalas, mas se usa muito mais, agora eu vou ser bem sincero, tá? Como eu estou sendo totalmente aqui, e sempre sou. É muito mais marketing do que realidade. Vai ter a coisa do dia 8/8 e vai todo mundo participar. Por que não poderia ser dia 8/9, não podia ser 9/8? Não... Todo dia é um dia importante, tá? Então, nós que estudamos a parte energética sabemos que dias assim com numeração igual e tal, isso tem uma coisa de sincronicidade, tem uma energia. Só o fato de todo mundo falar portal, já tem uma energia diferenciada. Mas não diminuindo os outros dias. Então assim, por que não meditar num dia aleatório que não tem nada a ver, ninguém está falando nada? Então não, eu falo isso porque eu medito todo dia, eu faço minhas coisinhas antes de dormir, eu olho para a lua, eu deito na rede, eu faço meus paranauê todos, independente de portal. Então hoje eu entrei nesse hype aí do 8/8, mas na hora que eu fui até fazer o story ali, 8/8, eu pensei, eu vou entrar na onda, porque daí talvez alguém queira assistir, porque se eu não entrar na onda, é uma live, pelo menos é um título que chama, mas assim, sinceramente, sendo 100% honesto, gente, todo dia é dia. Não vai fazer diferença se você fizer um pedido para o universo no dia 8/8 ou se você fez ontem. Não vai ter diferença nenhuma. Tá? Mesmo que tenha uma dispensação maior de energia nesses dias de portais, com números iguais e nananã, todo dia é dia, todo dia é importante, porque o que o universo entende é o que a gente emana. Mas não é o que a gente emana num dia, num horário, dia 8/8, às 20h20, às 8h08. Não, ele entende o que a gente emana mais, com mais frequência. Se eu emano mais verdade, mais honestidade, mais sinceridade, virtudes elevadas, mais gratidão, mais amor, eu vou receber isso? Mas não adianta eu fazer isso só no dia 8/8. Porque eu vou sempre receber, como se fosse assim, eu vou receber a média da minha vibração. Em média, na minha vida, no meu contexto, aqui na minha historinha, na minha novelinha de vida, a média que eu vibro é isso. Então é isso que eu vou receber. E aí não tem nada a ver com portal. Então fica a dica. No Códigos, que a gente tem o grupo do Códigos do... eu tô com a caneca aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Não dá pra enxergar direito. No grupo do Códigos a gente está fazendo um mantra, que é o mantra do amor. Por quê? Por que tem o mantra do amor? Todo dia a gente está lá repetindo esse mantra. Eu penso amor, eu sinto amor, eu vibro amor. Eu penso amor, eu penso o amor, eu sinto o amor, eu vibro o amor. Por que a gente repete isso sempre? Aí eu criei a meditação, elas ouvem a meditação e vão trabalhando esse mantra.
Porque não é um dia só dizendo que eu penso amor, eu sinto amor e eu vibro amor. É repetição. Eu preciso me tornar o amor na média. Na média da minha vida eu preciso vibrar amor, não um dia. Não um exercício. Certo? Gi, não. Quando a gente vê muitas horas iguais, o Jung, ele falava da sincronicidade, né? Carl Jung, que hoje eu acho que é o autor, um dos que eu mais gosto, é o Jung. Eu acho, tudo que eu leio dele, eu olho assim, gente, faz sentido, isso faz sentido. Tudo que eu leio do Jung faz muito sentido. Ele que fala dos arquétipos, ele que fala das sincronicidades. Então, quando a gente vê horas iguais, pode ser... Também, eu odeio ilusão, tá? Eu acho que o autoconhecimento e a espiritualidade tem uma energia muito forte de mentira e de ilusão. Então, tudo que eu puder ir desmascarando, tudo que eu souber e que eu consiga desmascarar, eu vou desmascarar. Essa coisa das horas iguais, sim, tem a ver com a sincronicidade. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma coisa bem legal, eu tô fazendo uma live. Aí eu não tô olhando pro relógio, mas do nada eu olho pro relógio. Daí eu vejo assim, nossa, agora são 22 da noite, 22 e 22. Bem na hora que eu olhei, tá 22 e 22. Bem na hora que eu tô fazendo uma live e eu tô falando algo super empolgado. Então, eu posso entender que olhar a hora igual agora é um sinal de que eu estou alinhado com o universo, de que eu estou no caminho certo, de que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, eu não estou fora do meu caminho. Entende? Então, a gente pode entender isso. Agora, o cuidado que precisa ser tomado eu vejo as horas iguais o tempo todo. Tá, tudo bem, eu vejo toda hora também, o tempo todo, as horas iguais. Só que a gente tem que observar, o que eu estou fazendo na hora que eu vejo as horas iguais? Porque eu posso estar fazendo uma coisa horrorosa e ver as horas iguais. E às vezes a mensagem que o universo está dizendo, não é mais para você fazer isso. Você está vendo as horas iguais para te chamar a atenção, para que você mude a rota. Então tem que ter cuidado para não fazer confusão e não achar, tudo que tem hora igual é maravilhoso, tudo é espiritual, tudo quer dizer que eu sou perfeito. Não, quer dizer que tem ali... No momento que tem as horas iguais, existe uma informação do universo para nós. Qual é a informação que está aqui? Tá? Geralmente a gente vemos horas iguais quando estamos fazendo algo que a gente gosta. Então, geralmente é uma mensagem legal dizendo, continua. Mas pode ser o contrário, porque o universo também quer ensinar. Ele quer mostrar quando a rota está errada, ele também vai tentar mostrar, muda aí a rota, porque não é bem esse caminho teu aí não. Teu caminho é outro. Tá? Respondido, Gi, gratidão pela pergunta. Então, assim, eu não diria que seriam portais, tá? Horas iguais seria sincronicidade. Eu estou alinhado, estou vivendo de forma síncrona com o universo, nesse sentido positivo, tá? Agora, dias, por exemplo, 8/8, a gente fala que é um portal, porque é como se tivesse uma abertura energética para alguma coisa. Então tem todo o contexto astrológico, eu não entendo de astrologia, então não vou falar disso, né? Mas tem todas as combinações astrológicas que está acontecendo nos astros, que daí tem a ver com os dias iguais, né? E aí é como se tivesse uma energia maior nesse dia, por exemplo, 8/8. A gente tem mais energia na Terra. Então, quando temos mais energia na Terra, temos mais possibilidades. Por isso que a gente pode, por exemplo, vamos meditar na noite 8/8. Por quê? Porque essa meditação ela vai ter tanta energia circulando que é possível que o que eu estou intencionando ali se realize. Mas como eu estou desmistificando tudo, eu estou falando, tudo bem, vai funcionar? Pode funcionar. Mas não adianta fazer só no dia do portal. O dia do portal é onde tem mais energia. Mas o que vai valer mesmo é o que a gente faz todo dia. É isso que vai valer. O portal ele vai dar um empurrão. Então, num autoconhecimento bem pé no chão, eu diria isso. O que a gente deseja, a gente tem que vibrar todo dia. E eu tenho escolhido... Meu Deus, estou falando demais, pelo amor de Deus. Eu tenho escolhido vibrar no amor.
Tenho escolhido vibrar amor. Então a gente está fazendo esse mantra. Eu penso o amor. Eu sinto o amor. Eu vibro o amor. Essa é a minha escolha. Porque antigamente, não tão distante assim, eu intencionava muita coisa material, muita coisa física. E aí eu comecei, não. Até porque para chegar no material, primeiro vai passar pelo amor, vai passar pelo colapso da função de onda. Eu vou precisar me alinhar ao universo. Se eu não estou alinhado, é o dinheiro que entra, mas depois daqui a um ano eu perco tudo, fico lá na falência total. É um cliente que vem, mas é aquele cliente que vai incomodar e não vai ter resultado nenhum, não vai acontecer nada. Então não adianta ficar pedindo coisa material. Peça para vibrar no amor. Não adianta ficar pedindo um relacionamento, porque pode vir uma coisa esquisita para você. Uma pessoa que não vai contribuir. É melhor pedir para se alinhar ao cosmos, para se alinhar ao amor. Porque pensa, se eu me alinho ao amor, eu estou alinhado às infinitas possibilidades, não tem julgamento. Quando eu estou ligado ao amor, eu estou ligado a Deus. E aí eu te pergunto, é melhor eu pedir um apartamento ou é melhor eu pedir para estar ligado a Deus? Para que aconteça o melhor na minha vida. É melhor eu decidir o que eu quero ou eu deixar Deus, as infinitas possibilidades, trazerem o que é meu, que está alinhado comigo. Às vezes eu estou pedindo um apartamento, mas o que vai chegar é uma coisa, é uma fazenda gigantesca, maravilhosa para fazer meus retiros espirituais. E aí, será que eu perdi? Porque, não recebi meu apartamento. Pô, mas agora eu tenho uma fazenda maravilhosa, 1000 vezes melhor que o apartamento. Porque Deus, o divino, o universo, entendeu que aquele ali estava alinhado ao meu caminho. Deixa eu passar um recadinho importante aqui, tá? Às segundas-feiras à noite, aproveitando aqui a nossa energia, e falando de Deus, falando do amor, às segundas-feiras à noite, quinzenais, então uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não, uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não, nós temos agora a nova turma da mentoria Relacione Ser. O que a gente faz na mentoria Relacione Ser? Exercícios. A gente entra no grupo ali do Google Meet, um grupo de pessoas, todo mundo entra, pode assistir depois, se não puder entrar ao vivo, não tem problema, você tem acesso vitalício a tudo que acontece. A pessoa entra, né, um grupo de pessoas, e eu vou guiando o exercício. Por exemplo, na segunda-feira agora, eu não devia falar, mas eu vou falar, é o último encontro da turma anterior, né, da turma que está finalizando já o ciclo. E aí na segunda-feira agora, o que eu vou fazer com elas? Eu vou guiar um exercício desse processo do luto, do amor infantil idealizado. A gente vai atravessar esse deserto, mas como eu falei para vocês, como eu já estudei, já vivenciei isso, para mim está muito tranquilo guiar agora essas pessoas. Então na segunda-feira, que vai ser o nosso encerramento, nós vamos atravessar juntos esse deserto. Vai ser uma noite muito linda, muito especial. E na segunda-feira agora terminou a turma, algumas vão renovar, outras vão seguir seus caminhos. E nós vamos continuar, só que agora com uma turma nova, que é um ciclo de 8 encontros. Então, 8 encontros dá 2 por mês, são 4 meses. Então a mentoria Relacione Ser, ela dura 4 meses de encontros ao vivo, às segundas-feiras às 8 da noite. E além desses encontros ao vivo, você tem acesso a uma plataforma com exercícios gravados que você pode fazer em casa, pode fazer no seu tempo, e 6 módulos. Então a gente tem módulos sobre o amor, sobre relacionamento, sobre espiritualidade, sobre divórcio energético, que é um dos módulos mais importantes de todos. Você entra e já tem acesso a essa plataforma cheia de exercícios, tá? É só colocar lá o fone, se quiser, e vai ouvindo e vai fazendo os exercícios, além desses 8 encontros ao vivo. Então as vagas já estão abertas, ela tá com valor de
de lançamento, então um valor bem mais baixo agora, porque eu estou abrindo a turma, depois esse valor aumenta, e o primeiro encontro não vai ser nessa segunda-feira, vai ser na outra segunda-feira, tá? Então segunda-feira agora ainda não é o primeiro encontro, na outra segunda-feira é o nosso primeiro encontro da mentoria. Então eu quero convidar vocês que estão aqui, porque se vocês estão aqui é porque nós estamos muito alinhados. Tudo que eu falei nessa live, esses processos todos de cura interna, é o que a gente trabalha lá dentro. Só que, claro, de uma forma mais estruturada. A Gi já participou, né? A Gi, inclusive, está convidada para fazer a renovação. Quem vai renovar, quem já participou alguma vez, o valor de renovação é bem baixinho, tá? Bem baixinho. Depois eu falo lá no off, quem tiver interesse me manda mensagem. Mas vale muito, tá? Tanto para quem vai começar agora, quanto para quem vai renovar. A primeira turma do Relacione Ser, já foram várias. A primeira foi em 2022. Eu acho que a Gi, né, Gi, é lá de 2022, quando eu lancei. Então a gente já está desde 2022 até hoje, fazendo e refazendo e continuando esses ciclos aí com várias turmas, trabalhando as suas relações e essa cura energética e emocional. É como se você fizesse uma terapia durante 4 meses, só que de uma forma bem profunda e que você pode levar para casa os exercícios e fazer em casa. Então, além de estar ali ao vivo, você ainda tem toda uma plataforma cheia de coisa. Tem bônus dentro da plataforma. O bônus para quem entrar nessa turma é o curso de Reiki. Então, temos a formação em Reiki nível 1. Para quem não tem Reiki, né, pode fazer o curso. Temos 21 meditações guiadas também como bônus. Se você tiver interesse de fazer as meditações, vai estar disponível para você também como bônus. E 30 dias de garantia. Então, se você... a Val também, acho que é da primeira turma, primeira, segunda, né, Val, de 2022. Foi muito lindo mesmo. Nossa. Eu lembro dos teus relatos, Val, cada vez que tu me mandava uma mensagem, eu pensava, meu Deus do céu, que coisa mais linda, coisa mais linda, coisa mais linda. Era muita coisa que acontecia, né, depois de fazer os exercícios. Se vocês veem os relatos que eu posto aqui nos meus stories, geralmente eles vêm do Relacione Ser, de pessoas que fizeram ou fazem a mentoria Relacione Ser, porque é um processo bem profundo. Ele está estruturado, assim, ele tem um passo a passo e ele vai mesmo em camadas bem profundas. Claro que tem umas atualizações, já tem coisa nova lá dentro, porque já passou bastante tempo, né, de 2022, mas ele gera bastante resultado mesmo, assim, tem vídeos e relatos e muita coisa linda de muita gente. Gente que começou a namorar, gente que melhorou o relacionamento com os pais, gente que separou. Eu tenho um vídeo da Karen, eu falo o nome porque elas autorizaram, né? A Karen conta que ela entrou na mentoria, ela estava num casamento, mas já estava quase terminando, não estava legal. Ela terminou o relacionamento, porque ela começou a se valorizar, a autoestima começou a aumentar. Terminou, logo em seguida ela conheceu uma pessoa, isso foi, acho que foi 2022 também. E eles estão juntos até hoje, já viajaram o mundo inteiro, eu acho que ele está morando na Europa. Se eu não me engano, ela foi para lá agora, porque eu fico só ali focando no Instagram, vendo a vida das mentoradas. E eles estão muito felizes. Coisa mais linda. E foi assim com alguns exercícios. Já logo no início da mentoria virou umas chaves ali dentro dela e ela encontrou a alma gêmea dela. Ai, gratidão, Val. Nunca fiquei tão preenchida de mim mesma como na época que fiz. E sabe, Val, que tu tens acesso ainda a tudo, tá? Todos os exercícios. Todo mundo que entra continua, pelo menos assim, enquanto eu estiver vivo, vocês têm acesso vitalício, tá? A plataforma dos exercícios gravados, só não tem acesso às mentoradas antigas, não tem acesso aos encontros ao vivo novos. Então, né, pra gente ter energia de troca, e já faz muitos anos, então tem um valor de renovação, mas é um valor bem baixinho, mais baixo do que uma sessão de terapia, tá? Então vale muito a pena fazer a renovação também. Se alguém tiver interesse, depois me manda mensagem no direct que eu passo mais informações. Daí eu mando os detalhes e você avalia com calma se quer entrar ou não, tá bom? Acho que é isso, gente. Então, ó, muita gratidão. Eu vou encerrar porque eu já tô sem voz, preciso tomar água, preciso comer. Quero muito agradecer vocês. E só para finalizar, eu quero pedir pra gente colocar uma intenção. Eu falei do dia do portal, já desmistifiquei o portal, mas o portal é importante, tá? O portal é importante. Então, para finalizar, só joga uma intençãozinha.
Joga uma intenção para o universo. O que você deseja? De leve, assim, sabe? Puf, o que eu desejo? Universo. Eu vou até contar o que eu estou desejando, que eu estou falando agora. Eu desejo o amor, vibrar o amor. Não o amor romântico, porque o amor romântico eu já tenho, né? Então eu não vou pedir. Mas eu desejo vibrar mais amor. Então hoje esse é o meu pedido nesse portal. Se alguém estiver comigo aí, vamos juntos pedir juntos, vamos pedir juntos, ó, que sejamos mais amor, que estejamos mais conectados ao amor, que pensemos mais o amor, que possamos sentir mais o amor e que possamos vibrar mais no amor, porque a vibração da criação, a vibração da mente de Deus é o amor. Eu falo isso porque, assim, se você pegar qualquer tipo de estudos assim, ó, milenares, eu falo isso porque eu estudo muito a filosofia, as leis herméticas, porque eu estou trabalhando em outro projeto que é o Códigos, e, meu Deus, o amor, ele está envolvido em tudo, ele está na Bíblia, as leis herméticas, elas vêm do Hermes Trismegisto, lá do Antigo Egito. Mais de 4.000 anos atrás, o cara já falava, o cara já falava, o gênio, né, que talvez ele nem tenha existido, existe essa possibilidade de ele não ter sido um ser humano. Esse cara de 4.000 anos atrás já falava do amor. Quando ele foi explicar o universo, falar sobre as leis do universo há 4.000 anos atrás. E hoje a gente está aqui assim, ó. Meu Deus, será que a gente sabe o que é o amor? Algo que já vem sendo falado, Jesus Cristo, Buda, toda a base da maioria das religiões, né? Vai ser o amor, vai falar sobre o amor. Então, o meu pedido sempre é esse, que eu vibre mais amor, mais amor. Mas assim, vou desmistificar mais uma coisa também. Não acredite em pessoas que se dizem que vibram só no amor. Porque se a pessoa vibra só no amor, ela já não é mais um ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele tem todas as energias dentro dele. Ele vai ter raiva, ele tem ressentimento, ele tem culpa, ele tem escassez, ele tem egoísmo, ele tem tudo que a gente acha ruim. Tem julgamento, tem tudo. E tem tudo de bom também. Tem o amor, tem a alegria, tem confiança, tem a prosperidade, tem tudo. Todos nós temos tudo. Então, o meu pedido hoje, junto com vocês aqui, que eu sei que vocês estão pedindo a mesma coisa que eu, e talvez um pouquinho mais, mas não precisa pedir mais que o amor, porque o amor já é tudo, tá? Não precisa pedir mais que o amor, porque o amor já é tudo. Mas tá. O amor é a energia primordial do universo. Portanto, ele é a energia criadora. A energia do amor é a energia que cria tudo. Eu posso escolher vibrar nessa energia que cria, ou eu também posso escolher vibrar nas energias densas. Então, quando se fala, por exemplo, de Deus e do demônio, isso é um símbolo. Quando a gente pensa lá na figurinha de um Deus, um homenzinho aqui, e o outro o oposto, vermelhinho aqui, com um negocinho espetando. Isso é uma simbologia, obviamente. Mas o óbvio tem que ser dito, porque por muito tempo, de tanto ver Deus como um homem, na minha cabeça, quando fala a palavra Deus, vem um homem até hoje. Como se Deus fosse um homem. Quando fala diabo, me vem o homenzinho espetando vermelhinho. Porque é o que gravou. É o que a gente via quando era criança e tal, né? Beleza. Deus e o oposto dele, isso é uma simbologia. É um símbolo. É uma informação, é um símbolo, né? Eu tenho o poder de escolha de estar de um lado ou do outro. Porque os dois estão dentro de mim. Eu vou ter os dois lados aqui.
Eu vou ter o Deus super amoroso e eu vou ter o oposto diabólico. Eu vou ter um ego aqui competitivo que, se pudesse, destruir alguém. Ou não. Ou a gente só tem o Deus fofinho em cima de uma nuvem branca. Concorda comigo que nós temos a luz e a sombra? Deus e o oposto dele é um símbolo da luz, do amor e da sombra. Daí eu preciso fazer uma outra live para falar de luz e sombra, porque é um assunto tão maravilhoso. O tema luz e sombra, ele é libertador. Ele não é um tema teórico. A gente vai falando, vai trocando, vai ouvindo sobre a luz e a sombra, vai virando tanta chave. Eu acho fantástico. Já vou deixar marcado aqui. Minha próxima live vai ser sobre luz e sombra. E aí, Deus e o demônio, por exemplo, são símbolos da luz e da sombra. Nós temos a luz e temos a sombra. A escolha de vibrar no amor é a escolha de vibrar mais próximo de Deus, de vibrar mais próximo do amor, da energia criadora e não da energia destruidora. Pensa numa régua, de um lado está Deus, do outro está o demônio. Eu posso ir para lá ou posso ir para cá. É uma escolha minha. Aqui eu vou destruir alguma coisa, muita coisa. Aqui eu vou construir. Aqui está a minha essência, aqui está a minha essência de amor. Só que o que a gente faz? Eu preciso agora jogar um balde de água fria nesse misticismo que só funciona para vender curso. Eu também estou vendendo, mas o meu curso está bem baseado na verdade, na honestidade, entra quem quer, não vou fazer, não tem forçação nenhuma. Se eu opto por vibrar na luz, eu preciso, ou seja, mais conectado a Deus, eu preciso desenvolver as virtudes que tem aqui, que tem em Deus. Se eu não desenvolver fraternidade, amor, compaixão, não julgamento, aceitação, permissão, soltar o controle, eu não vou estar perto dele aqui, ó, da ponta da régua. Eu vou estar mais para cá. Porque aqui eu estou na competição, aqui eu estou no meu ego, aqui eu estou na minha sombra, aqui eu estou na expectativa da criança, aquela expectativa que eu falei a live inteira, daquele amor ideal. O amor ideal está aqui. Ele está muito mais demoníaco do que iluminado. O amor ideal é uma projeção que está muito mais do lado da destruição. Que destruição é essa? Eu vou matar a humanidade? Não, autodestruição. Porque a pessoa que vive baseada na projeção infantil, de que está esperando sempre que o outro diga o valor dela, sempre o reconhecimento externo, ela está se autodestruindo. Então ela está ligada aqui. Ela não está ligada mais à luz, ela está presa na sombra. Só que o nosso objetivo não pode ser eliminar a sombra. O nosso objetivo precisa ser iluminar a sombra. Então eu vou desenvolvendo o meu amor, o alto amor, um pouquinho de amor para o coleguinha. Se eu iria fazer uma crítica, porque a crítica é a crítica construtiva, sério, crítica construtiva só se a pessoa pediu. Se a pessoa não pediu, não sou muito fã desse termo crítica construtiva, não. Porque toda crítica construtiva, quando a pessoa não pediu, ela está ligada aqui a um ego que se sente superior. Por isso que está dando a dica. Porque daí, opa, eu sou bom, tá vendo como eu sou bom? Estou te dando uma dica construtiva. Dê dicas construtivas se a pessoa te pediu, ou se você está num ambiente, por exemplo, professor e aluno, o professor está ali para falar. Então, tudo bem, né? Beleza.
Vem cada exemplo para dar, gente, não sei, é muito engraçado, né? Porque eu acho que vem exatamente o que alguém está vivenciando ou que alguém recebeu uma crítica construtiva, mas sacou que não era bem isso. Enfim, é de vocês aí, tá? Essas coisas que eu tô falando aqui é tudo de vocês. Então eu posso estar mais aqui ou mais aqui. Para eu estar aqui, eu vou ter que desenvolver minhas virtudes, senão não adianta. Então, se eu tô egóico, eu tô, eu tenho que vender, eu tenho que fazer isso, eu tenho que, eu tenho que competir, eu não sou bom, eu tô aqui na destruição, eu tô me destruindo. Então, o caminho não é eliminar a sombra, o caminho é iluminar a sombra. Como? Deixando ela sair, deixando ela, é como se fosse assim, como se eu fizesse um furinho nela e começasse a vazar. Eu tenho que deixar, porque aqui vai ter muita raiva, vai ter muita culpa, muito ressentimento. Todos nós. A pessoa que diz que não tem nada disso é a pessoa mais iludida que existe na face da Terra. A pessoa mais sábia é que vai dizer, nossa, eu tenho uma sombra aqui bem sombria. Eu tenho uma raiva aqui bem raivosa. Porque a pessoa é honesta. Ela está trabalhando aqui com Deus, ela está trabalhando com a verdade. O amor é a verdade, Deus é a verdade, não é a mentira. Sejamos honestos, a gente sente raiva sim, a gente tem raiva, tem inveja. Temos sim, com certeza. Porque temos tudo, as duas polaridades, e todo o intervalo entre as duas polaridades moram aqui. Então eu vou iluminando essa sombra, eu vou deixando isso vir à tona, eu vou acolhendo. Ok, a raiva está muito grande, deixa eu olhar para ela, deixa eu acolher. Ela vem de onde? Será que ela não vem desse tema da live? De uma expectativa nunca atendida? Então deixa eu olhar para a raiva que eu sinto das pessoas e deixa eu viver esse luto desse amor idealizado que não vai vir. Deixa eu conversar com essa criança interior. Então eu estou lidando com a sombra, estou trabalhando com a sombra. Eu trabalho como terapeuta, eu trabalho com a sombra. Eu jogo ali a luz, o máximo de luz que eu posso, para iluminar a sombra da pessoa que eu estou atendendo, para que aquilo ali vá saindo, não saindo para eliminar, saindo para ser visto. Porque, olha só, agora para ir caminhando para o fim, né, que eu já falei que ia finalizar, não finalizei. Toda sombra que não é vista porque eu não quero ver, porque eu tenho medo, porque eu acho que eu não tenho isso, porque eu sou perfeitinho, porque eu só vibro com Deus, com amor, mentira. Temos tudo, então temos aqui. Então, tudo que está aqui na sombra e eu não olho, eu reprimo, somatiza no meu corpo. Tudo que está aqui na minha sombra e eu não olho, eu não faço furinho e começo a deixar sair para olhar. Isso aqui preso somatiza no corpo inteiro. Toda doença de fundo emocional é uma somatização da sombra que não está sendo vista. No momento em que a pessoa faz o furinho e ela começa a olhar, ela deixa vazar o que ela estava reprimindo. Por que ela reprimia? Porque ela achava feio. Vocês gostam de sair por aí dizendo que são invejosas? Eu não gosto de dizer que eu sou invejoso, mas eu sou. Você gosta de sair por aí dizendo que você é desonesta? Não, Diego, mas eu não sou. Nossa, uma coisa eu sou muito honesto. Você é muito honesto, eu também sou, mas aqui nós somos desonestos, a nossa sombra. Se a gente puder furar uma filinha, a gente vai furar. Se a gente tiver uma oportunidadezinha de fazer um negocinho ali por debaixo dos panos, a gente vai fazer. Tá aqui. Daí eu vou somatizando, porque eu não reconheço, porque eu não aceito, porque eu não faço furinho. Quando eu vejo, eu estou doente. E a gente está carregando isso uma vida inteira. Se tem alguém aqui na live com alguma questão de saúde, busque a terapia, pelo menos nesse formato aqui energético, porque você vai conseguir. Te garanto que você vai conseguir.
você vai olhar para a sombra, mas você vai olhar com amor. Você não vai olhar para doer, para sofrer, para se descabelar. Não, você vai olhar com amor. É uma luz que ela é projetada, uma luz projetada literalmente. Né? As técnicas energéticas, a gente projeta uma luz, isso aqui começa a se abrir, se abrir. Eu vou olhando, vai dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo. Aí aquilo que estava somatizado vai saindo, saindo, saindo. Eu já vi coisas assim surreais, de pessoas que foram soltando, soltando, soltando essa sombra e o corpo foi soltando, soltando. Às vezes, enfim, não vou nem contar, porque daí é too much. Mas o corpo vai soltando, 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 quando vê, soltou mesmo. Foi. Então, ó, muita gratidão. Quem vai renovar o Relacione-se me manda mensagem hoje, porque o valorzinho bem baixinho, mais baixo que uma sessão de renovação é só até hoje, tá? Depois não vai mais ter renovação. Daí eu vou abrir, o link vai mudar, vai abrir para as pessoas de fora, para quem nunca participou do Relacione-se. Então, se alguém vai renovar, me chama já hoje mesmo, para não virar o link. E quem quer mais informações sobre o Relacione-se, os 8 encontros, as datas, o valor e tal, são 4 meses, tá? Me manda mensagem aqui que eu também vou explicando tudo direitinho para vocês. Um beijo no coração, uma ótima noite, durmam com Deus, estamos juntos. E minha próxima live vai ser Luz e Sombra, provavelmente nesse fim de semana já, tá? Daí eu divulgo aqui. Beijos!